Existe uma palavra que Florence descobriu em 1922, mas que se recusou a publicar em qualquer um de seus livros, pelos 18 anos que se seguiram até sua morte. Essa palavra, segundo seus diários íntimos, tinha o poder de quebrar instantaneamente qualquer maldição ancestral, qualquer amarração, qualquer influência negativa espiritual que estivesse afetando uma pessoa. Mas Florence a considerava tão poderosa, tão potencialmente perigosa em mãos inexperientes, que a reservou apenas para seus discípulos mais amadurecidos na fé. Apenas 3 pessoas conheceram essa palavra durante a vida de Florence. E após sua morte, em 1940, essa informação permaneceu selada em seus arquivos privados por mais de 80 anos. O que você está prestes a descobrir não é apenas uma palavra, mas um entendimento profundo do poder que Deus concedeu a seus filhos para romper toda forma de cativeiro espiritual. Mas devo alertá-lo, esta palavra não é um jogo. Seu uso inadequado pode trazer consequências que Florence documentou cuidadosamente para proteger futuros estudantes. Sou seu anfitrião e dediquei anos a estudar os arquivos mais secretos de Florence, essa extraordinária mestre espiritual que revolucionou a compreensão do poder espiritual no século XX. Florence não era apenas uma escritora inspiradora. Era uma mulher que havia experimentado pessoalmente o poder de Deus para romper toda forma de opressão espiritual. E havia desenvolvido métodos específicos para que outros pudessem acessar essa mesma libertação. No outono de 1922, Florence vivenciou o que ela descreveu como a revelação mais poderosa de minha vida espiritual. Durante uma profunda experiência de oração, recebeu uma compreensão sobrenatural sobre uma palavra específica que, quando usada corretamente, ativava o poder libertador de Jesus Cristo de maneira imediata e total. Mas Florence também compreendeu imediatamente por que essa palavra não havia sido amplamente ensinada. Requeria um nível de fé, de autoridade espiritual e de responsabilidade que a maioria das pessoas não havia desenvolvido. Esta palavra, escreveu em seu diário privado, é como uma espada de fé nas mãos de um guerreiro espiritual. Pode cortar qualquer corrente, mas em mãos inexperientes pode causar dano tanto ao usuário quanto a outros. Hoje, pela primeira vez em mais de um século, você conhecerá essa palavra proibida e o método exato que Florence desenvolveu para usá-la com segurança e máxima efetividade. Florence Scovel Shinn havia alcançado uma compreensão revolucionária que a igreja estabelecida de sua época havia perdido. Jesus Cristo não apenas deu a seus seguidores o poder de orar por libertação, mas a autoridade para comandar diretamente que as forças espirituais negativas se retirassem. Essa autoridade estava claramente estabelecida nas Escrituras, mas havia sido obscurecida por séculos de tradição religiosa que enfatizava a súplica sobre a determinação divina. Em seu diário pessoal, datado de 15 de outubro de 1922, Florence escreveu: "Compreendi finalmente a diferença entre implorar a Deus que faça algo e exercer a autoridade que Ele já nos deu para fazê-lo nós mesmos em seu nome. Jesus não suplicou aos demônios para que se fossem. Ele os determinou a sair. Ele não pediu permissão para curar os enfermos. Ele declarou sua cura e Ele nos deu essa mesma autoridade." Essa revelação a levou a estudar intensivamente todas as passagens bíblicas relacionadas ao exercício da autoridade espiritual, especialmente as palavras exatas que Jesus e os apóstolos usaram para comandar a libertação.
O que ela descobriu mudou para sempre sua compreensão do poder disponível para os crentes. Durante uma noite de estudo bíblico intenso, em novembro de 1922, Florence estava analisando os relatos de libertação nos evangelhos, quando notou algo que havia passado despercebido durante anos de estudo prévio. Nos textos gregos originais, existia uma palavra específica que Jesus usava quando enfrentava as forças espirituais mais poderosas, mas que as traduções modernas haviam suavizado ou mudado. A palavra que Jesus usou, escreveu Florence, não era uma petição ou uma oração. Era um comando de autoridade absoluta que não admitia resistência nem negociação. Era a palavra que um soberano usaria para descartar um subordinado rebelde, mas carregada com todo o poder do reino de Deus. Florence passou meses verificando essa palavra em múltiplos códices antigos e consultando com teólogos renomados de sua época. O que confirmou a surpreendeu. Essa palavra específica aparecia consistentemente nos momentos de maior poder libertador no Novo Testamento, mas havia sido perdida nas traduções e ensinamentos contemporâneos. A palavra que Florence redescobriu era tetelestai, pronunciada tetelestai, fé específica na vitória de Cristo. Não uma fé geral em Deus, mas uma convicção inabalável de que Jesus Cristo já havia triturado completamente toda a força espiritual que estivesse causando o problema. Amor em vez de vingança. A motivação para usar a palavra deveria ser o amor pela pessoa afetada, não ódio às forças espirituais ou desejo de vingança contra aqueles que pudessem ter iniciado a maldição ancestral. Responsabilidade pelas consequências. Compreensão total de que usar essa palavra provocaria uma confrontação espiritual direta e disposição para lidar com qualquer reação que pudesse resultar. Autoridade reconhecida. A pessoa deveria ter demonstrado maturidade espiritual em outros aspectos e ter o reconhecimento de outros discípulos mais amadurecidos na fé sobre sua capacidade de lidar com esse nível de poder. O ritual completo de liberação, quando todas as condições estavam presentes. Florence seguia uma sequência específica que havia testado centenas de vezes com total eficácia. Fase 1. Identificação específica. 5 minutos. Florence começava identificando exatamente que tipo de influência negativa espiritual estava presente. Não podemos comandar a saída de algo que não identificamos especificamente, ensinava ela. Essa identificação se fazia através de oração e discernimento espiritual, não por adivinhação ou métodos ocultos. As principais categorias que Florence havia identificado eram maldições ancestrais, padrões negativos herdados de antepassados. Amarrações, palavras específicas de maldição ditas contra a pessoa. Enlaces espirituais, conexões espirituais com pessoas manipuladoras ou tóxicas. Influências ocultistas, efeitos da participação em práticas fora dos ensinamentos sagrados. Opressão espiritual, influência direta de forças espirituais malévolas. Fase 2. Declaração de autoridade. 2 minutos. Uma vez identificado o problema específico, Florence pronunciava uma declaração de autoridade baseada na posição do crente em Cristo. Em nome de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para me dar autoridade sobre toda a força do mal, declaro minha posição como filho, filha de Deus, com pleno direito de exercer seu poder libertador. Rejeito toda intimidação espiritual e declaro que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Fase 3. O comando de Tetelestai. 30 segundos. Com autoridade absoluta e fé total. Florence pronunciava Tetelestai,
Está terminado. Nome específico da influência. Seu poder sobre nome da pessoa está cancelado pelo sangue de Jesus Cristo. Tetelestai. Seu tempo acabou. Tetelestai. Você está derrotado. Retire-se agora, em nome de Jesus. Fase 4. Selo da liberação, 2 minutos. Imediatamente após o comando. Florence selava a liberação com uma oração de proteção. Pai Celestial, selo esta liberação com o sangue de Jesus. Preencho este espaço espiritual que foi purificado com sua presença e sua paz. Estabeleço um escudo de proteção angelical ao redor de nome que nenhuma força do mal pode penetrar. Declaro que esta pessoa está agora sob a proteção total do reino de Deus. Os resultados documentados do método. Os diários íntimos de Florence contêm documentação detalhada de mais de 300 casos em que ela aplicou este método, com resultados que confirmam sua extraordinária eficácia em situações que haviam resistido a outras abordagens. O caso de Margaret Walsh, libertação de maldição ancestral. Margaret Walsh chegou a Florence em 1924 com um padrão que havia afetado as mulheres de sua família por 5 gerações. Todas se casavam com homens que inicialmente pareciam amorosos, mas que gradualmente se tornavam abusivos e alcoólatras. Margaret mesma havia experimentado esse padrão em 2 casamentos, e sua filha de 20 anos havia acabado de se comprometer com um homem que já mostrava sinais preocupantes. O mais desconcertante, escreveu Margaret a Florence, é que essas mulheres pareciam incapazes de reconhecer os sinais de alerta antes do casamento. Era como se estivessem cegas espiritualmente para a verdadeira natureza desses homens até que fosse tarde demais. Florence reconheceu imediatamente isso como uma maldição ancestral específica, após 3 dias de jejum e oração para se preparar espiritualmente. Aplicou o método de Tetelestai, focando-se especificamente em quebrar a maldição da cegueira matrimonial que afetou as mulheres Walsh por 5 gerações. O resultado foi imediato e dramático. Naquela mesma semana, a filha de Margaret terminou o noivado após perceber claramente, pela primeira vez, o caráter manipulador de seu noivo. Era como se um véu tivesse sido tirado dos meus olhos, escreveu a jovem. De repente, pude ver aspectos de sua personalidade que haviam estado bem diante de mim, mas que não havia conseguido perceber antes. 1 ano depois, a filha se casou com um homem de caráter completamente diferente, e o padrão familiar foi quebrado permanentemente. As 2 gerações seguintes de mulheres Walsh mantiveram casamentos saudáveis e prósperos. O caso do Dr. Thomas Anderson, libertação de influência ocultista. O Dr. Thomas Anderson era um psiquiatra de Boston que havia experimentado com hipnotismo e técnicas de transe em sua prática médica. Embora tivesse começado com motivações científicas genuínas, gradualmente havia desenvolvido habilidades que claramente iam além da psicologia normal. Podia influenciar as mentes de seus pacientes de maneiras que o deixavam perplexo, e havia começado a ouvir vozes que lhe davam informações que ele não poderia ter conhecido naturalmente. No início, pensei que havia desenvolvido algum tipo de intuição médica extraordinária, escreveu o Dr. Anderson a Florence. Mas gradualmente percebi que estava recebendo informações de fontes que não podiam ser explicadas pela ciência. E essas fontes começaram a exigir coisas de mim que violavam meus valores éticos. Florence reconheceu que o Dr. Anderson havia inadvertidamente aberto canais espirituais que o conectavam a forças ocultistas. Apesar de suas intenções corretas, ele havia cruzado linhas espirituais que o haviam colocado sob influência demoníaca direta.
O processo de libertação foi mais complexo, porque o Dr. Anderson tinha que renunciar voluntariamente a habilidades que havia chegado a valorizar profissionalmente. Florence explicou que ele não podia manter parcialmente esses poderes. Ele tinha que renunciar completamente a toda prática que tivesse aberto as portas espirituais incorretas. Após 2 semanas de preparação, incluíram confissão específica, renúncia a todas as práticas ocultistas e a queima de todos os materiais relacionados. Florence aplicou Tetelestai, focando em romper toda conexão espiritual com forças ocultistas e selar todos os canais espirituais que foram abertos incorretamente. O resultado foi tão dramático que o Dr. Anderson o descreveu como um renascimento espiritual. As vozes cessaram imediatamente. A influência manipuladora desapareceu. E ela recuperou completa clareza mental. Mais importante ainda, desenvolveu habilidades genuínas de discernimento espiritual, que a transformaram em uma conselheira cristã extraordinariamente eficaz. O caso da família Rodrigues. Libertação de uma maldição ancestral. A família Rodrigues havia sido alvo de uma maldição específica, proferida por uma mulher que se considerava bruxa, após uma disputa comercial em 1923. Em 6 meses após a maldição, o negócio familiar havia fracassado. 3 membros da família haviam desenvolvido doenças inexplicáveis e uma série de acidentes e tragédias que pareciam consistentes demais para serem mera coincidência, haviam começado a assombrá-los. O mais perturbador, escreveu o Sr. Rodrigues, era a precisão com que os detalhes específicos proferidos por esta mulher se cumpriam. Ela dissera que nosso negócio fracassaria antes do inverno, que minha esposa desenvolveria problemas nas articulações e que nossos filhos teriam acidentes antes do ano novo. Tudo ocorreu exatamente como ela havia dito. Florence reconheceu que se tratava de uma maldição proferida com poder ocultista real por trás dela. Esses casos exigiam não apenas quebrar o poder das palavras, mas também confrontar diretamente a fonte espiritual que havia sido invocada para cumprir a maldição. O processo exigiu que toda a família participasse da preparação espiritual, incluindo o perdão específico à mulher que havia proferido a maldição. Não podemos romper o poder das palavras de maldição enquanto mantemos a amargura em relação a quem as pronunciou, explicou Florence. Quando aplicou o Tetelestai, Florence comandou especificamente: toda palavra de maldição proferida contra a família Rodrigues por nome da mulher está cancelada pelo sangue de Jesus Cristo. Tetelestai. Seu poder está quebrado. Tetelestai. Sua autoridade está terminada. Tetelestai. Esta família está livre. Os efeitos foram imediatos. As doenças inexplicáveis começaram a melhorar naquela mesma semana, e a série de acidentes e tragédias parou abruptamente. Em 1 ano, a família havia reconstruído um negócio mais próspero que o original. Os perigos e precauções do uso de Tetelestai. Florence documentou cuidadosamente não apenas os sucessos do método, mas também os perigos que havia observado quando a palavra era usada incorretamente ou por pessoas que não estavam espiritualmente preparadas. Perigo número 1. Reação espiritual violenta. Quando usamos Tetelestai, escreveu Florence, estamos declarando guerra espiritual direta. As forças que estão sendo confrontadas não se retiram pacificamente. Contra-atacam com todo o poder que lhes resta antes de serem forçadas a sair. Florence havia observado que, nas 24 a 72 horas após o uso de Tetelestai, tanto a pessoa que exercia o comando quanto a pessoa que estava sendo libertada frequentemente experimentavam uma intensificação temporária dos problemas espirituais. Ataques de pânico, pesadelos,
ou eventos externos projetados para criar medo ou dúvida. Essa reação, explicava Florence, é evidência de que o comando está funcionando, não de que está falhando. É o rugido de um leão ferido antes de ser completamente derrotado. Para lidar com essas reações, Florence desenvolveu orações de guerra espiritual que deveriam ser pronunciadas imediatamente quando qualquer contra-ataque começasse. Reconheço que essa reação confirma que Tetelestai está funcionando. Mantenho minha posição na vitória de Jesus Cristo. Rejeito todo medo e toda intimidação. O poder da cruz é maior que qualquer contra-ataque do inimigo. Perigo número 2. Uso motivado por vingança. Florence observou que quando Tetelestai era usado por pessoas motivadas por ódio ou desejo de vingança, em vez de amor genuíno, o poder da palavra se voltava contra o usuário. Tetelestai só funciona quando usado com as motivações de Cristo, escrevia. Quando o usamos para vingança pessoal ou para prejudicar outros, nos alinhamos espiritualmente com as mesmas forças que estamos tentando combater. Florence documentou vários casos em que pessoas haviam usado a palavra com motivações incorretas e haviam experimentado consequências severas, doenças súbitas, fracassos financeiros ou intensificação dos mesmos problemas espirituais que haviam tentado resolver. Perigo no 3. Uso sem autoridade espiritual estabelecida. Tetelestai não é uma fórmula mágica, ensinava Florence. É uma expressão de autoridade espiritual que só funciona quando quem a pronuncia realmente possui essa autoridade no reino espiritual. Florence havia estabelecido critérios específicos para determinar se alguém tinha a autoridade espiritual necessária para usar a palavra efetivamente, mínimo de 5 anos de caminhada cristã consistente. Experiência prévia, bem-sucedida em formas menos intensas de guerra espiritual. Reconhecimento de outros líderes espirituais maduros sobre seu caráter e sabedoria. Evidência de fruto espiritual estável em sua vida pessoal e familiar. Capacidade demonstrada de manter a fé sob pressão. As variações avançadas do método. Assim que seus discípulos demonstravam capacidade de usar Tetelestai efetivamente em situações básicas, Florence ensinava variações mais avançadas para circunstâncias específicas, para libertação à distância. Quando a pessoa que precisava de libertação não podia estar fisicamente presente, Florence adaptou o método para uso à distância. Isso exigia preparação adicional e a presença de pelo menos 2 pessoas espiritualmente maduras trabalhando juntas. A libertação à distância, explicava Florence, exige fé e autoridade espiritual ainda maiores, porque não temos as vantagens da presença física e da oração direta com a pessoa afetada. Para a libertação de lugares, Florence também desenvolveu aplicações de Tetelestai para limpar espiritualmente edifícios, terrenos ou lugares que haviam sido contaminados por atividades ocultistas ou eventos traumáticos. Os lugares absorvem energia espiritual, ensinava Florence. Um lugar onde ocorreram maldades repetidas pode se tornar um portal para influências negativas que afetam qualquer pessoa que entre ali. Para romper laços mentais. Uma das aplicações mais poderosas que Florence desenvolveu era usar Tetelestai para quebrar padrões de pensamento compulsivo, vícios mentais, ou obsessões que haviam resistido a outras abordagens. Muitos problemas que tratamos como puramente psicológicos, observava Florence, têm componentes espirituais que devem ser confrontados diretamente antes que a sanidade mental completa seja possível. Os testemunhos mais extraordinários do poder de Tetelestai. Os arquivos de Florence
contém alguns dos testemunhos mais surpreendentes de libertação espiritual documentados no século XX. Esses casos demonstram que, quando Tetelestai é usado corretamente, não existem forças espirituais negativas que possam resistir ao seu poder. O caso da família Blackwood, libertação de influência geracional sombria. Em 1928, Florence foi contatada por Robert Blackwood, um homem de negócios de Filadélfia cuja família havia estado envolvida em práticas satânicas por mais de 200 anos. Robert havia sido criado no que ele descrevia como uma tradição familiar de adoração ao mal. Mas encontrara Cristo aos 30 anos e queria romper completamente com o passado familiar. Não era somente que eu queria mudar a minha própria vida, escreveu Robert a Florence. Era que eu podia sentir a influência ancestral me seguindo constantemente. Meus filhos, embora eu os estivesse criando na fé cristã, demonstravam tendências para a escuridão que me aterrorizavam. Era como se algo ancestral estivesse tentando reclamá-los. Florence reconheceu imediatamente que este caso requeria o nível mais alto de intervenção espiritual. As maldições ancestrais, que remontavam a 2 séculos de dedicação satânica voluntária, não podiam ser quebradas com orações ordinárias ou métodos convencionais de libertação. O processo de preparação levou 3 meses. Robert teve que documentar completamente a história familiar, renunciar especificamente a cada prática ocultista que conhecera e destruir fisicamente todos os objetos que haviam sido usados em rituais satânicos. Florence também exigiu que Robert jejuasse por 3 dias antes do ritual de libertação, para garantir que estivesse espiritualmente limpo e forte. Quando Florence finalmente aplicou Tetelestai, ela o fez não apenas por Robert, mas por toda a sua linhagem ancestral. Para trás e para frente, Tetelestai. Toda a dedicação satânica da família Blackwood está cancelada pelo sangue de Jesus Cristo. Tetelestai. Toda a influência ancestral está quebrada. Tetelestai. Toda a reclamação sobre os descendentes está acabada. O resultado foi tão dramático que Robert o descreveu como sentir fisicamente que correntes invisíveis se rompiam. Seus filhos, que estavam em outra sala durante o ritual, mais tarde relataram ter sentido simultaneamente uma sensação de peso se levantando, sem saber o que estava acontecendo. Nos anos seguintes, a transformação foi completa. Os filhos de Robert cresceram para serem líderes cristãos excepcionais, e a linhagem familiar que havia sido marcada pela escuridão por séculos tornou-se uma fonte de bênção e luz. O caso de Sarah Mitchell, libertação de possessão demoníaca completa. Sarah Mitchell, uma mulher de 35 anos de Chicago, chegou a Florence em 1925, em um estado que só podia ser descrito como possessão demoníaca completa. Durante meses, Sarah havia experimentado perda total de controle sobre seu comportamento durante períodos que podiam durar horas ou dias. Durante esses episódios, escreveu o marido de Sarah, não era minha esposa quem estava presente. Sua voz mudava completamente. Ela falava em idiomas que nunca havia aprendido e demonstrava conhecimento sobre eventos privados de nossas vidas que só poderiam ter sido revelados sobrenaturalmente. Mas o mais assustador era a expressão de ódio puro que aparecia em seus olhos quando via qualquer símbolo cristão. Florence reconheceu que este era um caso de possessão genuína, não apenas opressão ou influência. Sarah havia aberto portas espirituais através da experimentação com tabuleiros Ouija e sessões espíritas. E havia inadvertidamente convidado entidades demoníacas diretas a habitar seu corpo. O processo de libertação exigiu não apenas o uso de Tetelestai,
mas também um protocolo de guerra espiritual intensiva que Florence havia desenvolvido especificamente para casos de possessão. Isso incluía jejum por parte de múltiplos intercessores, oração contínua durante 72 horas e a aplicação de tetelestai em intervalos específicos até que as entidades fossem completamente expulsas. Durante o processo, as entidades manifestaram resistência violenta. Sarah experimentou convulsões, falou em vozes que não eram as suas. E as entidades fizeram ameaças específicas contra Florence e todos os que estavam participando da libertação. Mas quando Florence pronunciou tetelestai com autoridade absoluta, comandando especificamente a saída de cada entidade por nome, o resultado foi imediato e total. Tetelestai, seu tempo neste corpo está acabado. Tetelestai. Sua autoridade está cancelada. Tetelestai, saia agora, em nome de Jesus Cristo. Sarah descreveu o momento da libertação como sentir algo físico e pesado saindo do meu corpo, seguido imediatamente por uma paz e clareza mental que não havia experimentado em anos. A transformação foi tão completa que as pessoas que haviam conhecido Sarah antes da possessão disseram que ela parecia uma pessoa completamente nova. O caso do Dr. William Harrison, libertação de maldição profissional. O Dr. William Harrison era um cirurgião respeitado em Boston, que havia começado a experimentar um fenômeno inexplicável. Cada paciente em quem operava desenvolvia complicações inexplicáveis. Não importava quão rotineira fosse a cirurgia, durante 6 meses, o Dr. Harrison havia perdido 12 pacientes consecutivos em circunstâncias que confundiam todos os seus colegas médicos. Minha técnica cirúrgica não havia mudado, escreveu o Dr. Harrison a Florence. Meus procedimentos eram idênticos aos que eu havia usado com sucesso por 15 anos. Mas, de alguma forma, cada vez que eu tocava um paciente, algo parecia ir terrivelmente mal. Os outros médicos estavam começando a sussurrar que eu estava amaldiçoado. Após uma investigação cuidadosa, Florence descobriu que o Dr. Harrison havia sido objeto de uma maldição específica pronunciada pela família de um paciente que havia morrido sob seus cuidados 2 anos antes. A família, que praticava candomblé, havia realizado um ritual específico para destruir as mãos curativas do médico. Florence reconheceu que esta era uma maldição de interferência profissional, projetada especificamente para corromper o dom natural de cura que o Dr. Harrison possuía. Essas maldições eram particularmente insidiosas, pois atacavam não apenas a pessoa, mas também sua capacidade de servir aos outros. Quando Florence aplicou tetelestai, ela se concentrou especificamente em restaurar o dom divino de cura que havia sido contaminado. Tetelestai. Toda interferência espiritual no dom de cura do Dr. Harrison está cancelada. Tetelestai. Suas mãos estão limpas. Tetelestai. Seu dom está restaurado em nome de Jesus. A mudança foi imediata. A cirurgia seguinte que o Dr. Harrison realizou foi um sucesso, e ele nunca mais experimentou o padrão de complicações inexplicáveis. Mais notável ainda, ele desenvolveu uma capacidade de discernimento que lhe permitia detectar quando os pacientes apresentavam componentes espirituais em suas doenças físicas. Os avisos finais de Florence sobre tetelestai. Em seus últimos escritos sobre o assunto, Florence incluiu advertências específicas que considerava essenciais para qualquer um que pudesse ter acesso a esse conhecimento no futuro. Aviso número 1. Não é para iniciantes espirituais. Tetelestai não é o primeiro passo no desenvolvimento espiritual, escreveu Florence enfaticamente.
É uma arma espiritual avançada que só deve ser usada por aqueles que demonstraram maturidade e sabedoria em aspectos menos intensos da vida espiritual. Florence recomendava que, antes de considerar o uso de Tetelestai, as pessoas deveriam ter demonstrado eficácia na oração intercessora regular, ter experimentado vitórias consistentes na guerra espiritual básica e ter o apoio e o reconhecimento de líderes espirituais maduros. Aviso, Nila 2. Requer responsabilidade para toda a vida. Uma vez que você usa Tetelestai com eficácia, alertava Florence, você se torna um alvo para forças espirituais que buscarão vingança. Isso não é para intimidar, mas para preparar. Você deve estar disposto a viver o resto de sua vida com a vigilância espiritual que exige alguém que confrontou diretamente o reino das trevas. Florence documentou que muitas das pessoas que haviam usado Tetelestai com sucesso experimentaram ataques espirituais intensificados por anos depois. Isso exigia um compromisso vitalício com a oração, a comunidade cristã e a manutenção de uma armadura espiritual consistente. Aviso número 3. Pode mudar completamente sua vida. Usar Tetelestai com eficácia o muda, escreveu Florence. Você não pode exercer esse nível de autoridade espiritual e permanecer sendo a mesma pessoa. Você se torna alguém que vive constantemente consciente das realidades espirituais. E isso afeta tudo: seus relacionamentos, seu trabalho, suas decisões, sua maneira de ver o mundo. Florence alertava que muitas pessoas não estavam preparadas para a intensidade da vida espiritual que resultava do uso de Tetelestai. Era um passo irreversível para um nível de responsabilidade espiritual que poderia ser avassalador para aqueles que não eram genuinamente chamados para esse nível de ministério. O legado secreto de Tetelestai no século XXI. Embora Florence nunca tenha publicado essa informação durante sua vida, uma pequena rede de seus discípulos mais amadurecidos na fé preservou e transmitiu cuidadosamente esse conhecimento ao longo das décadas. Existem registros de que o método foi usado com sucesso por missionários em áreas com forte atividade ocultista, por conselheiros cristãos confrontando casos de abuso satânico ritual, e por líderes espirituais enfrentando manifestações demoníacas diretas. Os critérios modernos para o uso de Tetelestai. Os descendentes espirituais de Florence desenvolveram critérios atualizados para determinar quando o uso de Tetelestai é apropriado no contexto contemporâneo. 1. Fracasso de métodos convencionais. A situação deve ter resistido a outros enfoques de libertação e oração por pelo menos 6 meses. 2. Evidência de atividade sobrenatural. Deve haver manifestações claras que indiquem influência espiritual direta. Não apenas problemas psicológicos ou emocionais. 3. Consenso de múltiplos líderes. Pelo menos 3 líderes espirituais maduros e independentes devem concordar que a situação requer esse nível de intervenção. 4. Preparação espiritual completa. Todas as partes envolvidas devem ter completado uma preparação específica, incluindo jejum, confissão e renúncia a qualquer abertura espiritual incorreta. 5. Apoio comunitário. Deve existir uma comunidade cristã sólida, preparada para fornecer apoio contínuo após a libertação. A responsabilidade deste conhecimento. Florence terminou seus escritos sobre Tetelestai com uma reflexão que deve ser levada a sério por qualquer um que considere usar esse conhecimento. Compartilhei este segredo não para que seja usado casualmente, mas para que esteja disponível quando as forças do mal se intensificarem de tal maneira que sejam necessárias armas espirituais de máximo poder.
Há momentos na história em que a Igreja deve lembrar que recebemos autoridade total sobre toda a força do inimigo. Tetelestai é a expressão dessa autoridade em sua forma mais pura e poderosa. Mas lembre-se, com grande poder vem grande responsabilidade. Use esta palavra apenas quando o amor genuíno pelas pessoas oprimidas o compelir a agir. Apenas quando outras opções se esgotarem. E apenas quando você estiver preparado para as consequências de confrontar diretamente o reino das trevas. E nunca se esqueça de que Tetelestai não é nosso poder. É a declaração do poder de Jesus Cristo, fluindo através daqueles que foram purificados e preparados para serem seus instrumentos de libertação. O chamado à maturidade espiritual. Florence concluía seus ensinamentos sobre Tetelestai, não com instruções para usá-la imediatamente, mas com um chamado para desenvolver o tipo de caráter e maturidade espiritual que poderia, eventualmente, qualificar alguém para exercer esse nível de autoridade. A questão não é se você conhece a palavra, escrevia ela. A questão é se você é o tipo de pessoa em quem Deus pode confiar com esse nível de poder. E tornar-se esse tipo de pessoa requer anos de fidelidade nas coisas pequenas, anos de crescimento em amor genuíno pelos outros, anos de desenvolvimento de discernimento espiritual e anos de demonstração de que você pode lidar com responsabilidade espiritual sem se corromper pelo orgulho. Chamada à ação final, 16:30-18. A palavra Tetelestai, que Florence Scovel Shinn redescobriu e ensinou secretamente, não é um truque espiritual, nem uma fórmula mágica. É a expressão mais pura do poder libertador de Jesus Cristo. Disponível para aqueles que desenvolveram a maturidade espiritual, necessária para usá-la responsavelmente. Se você tem lutado contra influências espirituais negativas que resistiram a outros métodos, se sente que há padrões geracionais ou maldições ancestrais afetando sua vida ou a de sua família, se experimenta uma opressão espiritual que parece transcender as circunstâncias normais, então, este conhecimento pode ser exatamente o que você precisa. Não como uma solução mágica, mas como um objetivo rumo ao crescimento espiritual. Lembre-se, Florence não ensinou Tetelestai aos seus discípulos imediatamente. Ela os preparou por anos, observou o crescimento deles em caráter e sabedoria, e somente então confiou a eles este nível de autoridade espiritual. A palavra em si é poderosa, mas somente nos lábios daqueles que foram transformados, tornando-se dignos de a usar. Eu o convido a usar esse conhecimento como motivação para aprofundar seu relacionamento com Deus, para desenvolver o tipo de caráter que pode lidar com a autoridade espiritual e para se preparar para o dia em que você possa ser usado por Deus para libertar outros de qualquer forma de opressão espiritual. Comece com oração constante, jejuns regulares, estudo profundo das Escrituras Sagradas e participação ativa numa comunidade cristã madura. Busque mentores espirituais que possam guiá-lo a níveis mais profundos de autoridade e responsabilidade. Pratique a guerra espiritual básica até que se torne natural e eficaz. E mantenha sempre motivações puras de amor pelos outros, em vez de desejos de poder pessoal. Se este conteúdo revelou dimensões da vida espiritual que você desconhecia, se você compreendeu que existe um nível de autoridade espiritual disponível para os crentes maduros, que vai além do que imaginava, considere apoiar este canal com um Super Thanks. Seu Super Thanks não é apenas um apoio financeiro, é uma declaração de que você valoriza o conhecimento espiritual genuíno e deseja ver mais desses tesouros perdidos restaurados à igreja moderna.
é um investimento na propagação de verdades que podem transformar vidas e libertar pessoas que estiveram em cativeiro espiritual por anos. Lembre-se, quando investimos na circulação de conhecimento espiritual genuíno, participamos da missão de Jesus de proclamar liberdade aos cativos, e essa participação retorna a nós como uma bênção espiritual multiplicada. O conhecimento está aqui. A palavra foi revelada. Florence lhe mostrou o caminho para níveis de autoridade espiritual que podem quebrar qualquer cadeia. Agora depende de você decidir se usará esse conhecimento como inspiração para crescer rumo à maturidade espiritual que pode manejar esse poder. Ou se simplesmente o arquivará como uma informação interessante. Que Deus o prepare e o amadureça para se tornar o tipo de pessoa em quem se pode confiar sua autoridade total. E que um dia, quando as circunstâncias exigirem e a preparação estiver completa, você possa pronunciar Tetelestai com a autoridade que quebra toda forma de escravidão espiritual e liberta os cativos em nome de Jesus.